Fala, torcedor tricolor. Hoje é pré-jogo. São Paulo joga hoje contra o Náutico. Tá nos aflitos. São Paulo ganhou o primeiro jogo da ida por 2-1. Jogo enroscadíssimo porque o time do Náutico tá levando o jogo em clima de uma rivalidade de torcida. Tá deixando o clima hostil, tá tentando motivar os jogadores como o Ítio, de alguns influenciadores que o São Paulo ia golear. Então esse é um jogo bem difícil, tá bom? Antes disso, pessoal, a gente vai contar todas as novidades, jogadores que estão relacionados, a possível escalação. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, fortaleça a gente. Estamos trazendo os vídeos todos os dias, tá bom? Um grande abraço, vamos lá. Muito bem, Arnaldo. Náutico, Copa do Brasil. Você fala que se tem alguma coisa para rifar ou pelo menos arriscar, arrisque na Copa do Brasil. Não sei se vai ser isso, nem sei se dá para o São Paulo fazer isso com tanto pouco jogador que tem. Agora tem mais 2 no DM, né? Pois é, Tironi. Eu continuo com a tese que eu tinha desde o início dessa maratona, que o São Paulo não tem time para jogar 3 frentes. Agora, e sobretudo depois da parada, né? Quando não deve fazer grandes contratações, mas o São Paulo não vai rifar, né? Ou não é que não vai rifar, não vai priorizar a competição, que eu acho mais arriscado ainda, né? Tudo bem, eu acho que você tem razão em argumentar que com um elenco curto desse, não tem nem como, e com tanto desfalque, não tem nem como não levar jogadores, né? Então todos os jogadores à disposição foram para o Recife, não são tantos, né? Inclusive o Luca, né? A grande novidade na delegação é o Luca, que está machucado, lesionado, vetado, mas viajou mesmo assim para fazer tratamento no tornozelo na viagem, para fazer sua primeira viagem em jogo fora de casa, eliminatório, para viver uma experiência que ele vai ter outras no resto da vida. Como o tratamento dele é repouso, ficar no quarto, aquele ultrassom, não teria prejuízo, ele não teria prejuízo, tanto ele ficar aqui quanto ele viajar. Isso foi a conclusão do departamento médico e da comissão técnica do São Paulo. Ele viajou, mas viajou vetado. Então o São Paulo foi com 24 atletas. O Luca foi, mas não joga. Ele e o Marcos Antônio, que teve diagnosticada a contratura na coxa esquerda. Esse já não joga mais até a parada, né, para o Mundial. São os novos desfalques. O São Paulo tem 2 retornos aí em meio a esses tantos desfalques, que são o Juan Tressol, o zagueiro que foi poupado no jogo contra o Grêmio, e o Rodriguinho, que tinha uma lesão no tornozelo. Bom, também ficou de fora do jogo com o Grêmio, mas teve condição de viajar. De qualquer forma, com o Luca, são Luiz Gustavo, Caleri, Henrique, Igor Vinícius, Lucas, Ferreirinha, Marcos Antônio e agora Luca, vetados pelo departamento médico. Todos esses desfalques do São Paulo para esse jogo contra o Náutico. Bom, o Rodriguinho tá de volta, talvez você já tenha aproveitado nesse jogo aí, vai saber, né? Porque se o cara tá voltando, sei lá, pode ser que tenha a chance de jogar. Fala. O que vai acontecer, você vai ver depois, a gente pode passar pela lista dos presentes, é que em algumas posições tem sobra, em outras tem absoluta escassez. E aí, acho que as voltas do Juan e o Rodriguinho mostram um pouco isso, né? Por isso que vai ser difícil o São Paulo jogar da forma que vinha jogando. Mas isso aí a gente conversa depois desse momento de desequilíbrio do elenco, que já é curto, né? Vamos falar exatamente sobre como formar o time diante de tantos desfalques e com muita gente de um setor, pouca gente de outro. Luca e Marcos Antônio, os novos desfalques. Compensação, Juan volta. Já tô com um cheiro de 3 zagueiros nessa brincadeira. Como é que é? Por exclusão, né? Por excesso de um lado e não sei o que você acha. Porque assim, acho que tá descartado o fato do cara a possibilidade de levar um time qualquer lá com o Jandrei, não sei o que. Não vai ser isso, né? Não. Como eu falei, foi todo mundo. O que acontece é que talvez... foi dessa vez, né? Não, mas vamos falar por que o Muricy foi mais pra frente. Tem a ver com
com o ambiente, né? Tem bastante a ver com o ambiente. A questão é que alguns jogadores que foram não devem começar o jogo por limite físico. Por exemplo, o Oscar, que voltou de contusão, teve que começar jogos, teve que jogar com um a menos lá contra o Libertad, teve que jogar quase o jogo inteiro agora, né? Jogou quase o jogo inteiro com volante contra o Grêmio e tudo mais. Por exemplo, o Oscar. Outros dois que estão jogando, o outro que está jogando todas as partidas, André Silva, né? Uhum. Então, o problema dos Alisson, né? O outro também que está jogando quase todas as partidas, mas daí assim, o Marcos Antônio não tá, enfim. A questão do São Paulo é que não perder mais gente ainda até a parada, porque faltam 3 jogos do Brasileiro e um jogo da Libertadores ainda, além do Náutico, né? Tem vários jogadores no limite, que se o elenco não fosse tão curto, não teriam viajado para Recife, né? Certo. Sobretudo esse que eu falei, Oscar, Alisson e André Silva, né? Para jogar como o São Paulo vem jogando nos últimos jogos, com 2 pontas, é impossível. Sim, né? Simplesmente que não tem ponta, só tem o Ferreirão agora. Só tem o Ferreirão, que é outro que tá jogando todas, praticamente, né? Sim. Agora, para armar um outro time, num outro sistema, com 3 zagueiros, por exemplo, 2 alas, 2 centroavantes, Rian e Luciano, sei lá o que acho que poderia ser uma opção, não tem nada que o Zubeldia odeie mais do que escalar um time com um sistema novo sem treinar. E o São Paulo não treina. Uhum. Não tem tempo para treino, né? Agrupar, mas talvez por exclusão, por necessidade, o São Paulo tenha que atuar num sistema diferente, com 3 zagueiros mesmo, né? Não aquela coisa... Porque o Ferrarese, que é o zagueiro híbrido, é outro que tem jogado quase todas, né? Isso. Se você for colocar 3 zagueiros mais frescos, sei lá, o Arboleda, que voltou agora, o Alan Franco, que foi poupado contra o Grêmio, e o Sabino, são 3 zagueiros. Ninguém faz lateral direito. Uhum. O Juan faz, o Ferrarese faz. Então é bem difícil imaginar qual o time, mas certamente não será o time, nem o sistema que o Zubeldia gostaria de utilizar nesse jogo. Um sistema que vem dando resultado nas últimas partidas. Tô pensando nos 3 zagueiros aqui, também é difícil, porque não tem ala, né? Quer dizer, não tem ala então, de um lado. O Wendel pode ser, mas do outro lado não tem. O Cedric não é, o Ferrarese não é. Você vai fazer como? Porque não tem o Igor Vinícius, também tem isso, né? O que poderia acontecer, mesmo... o Igor Vinícius, olha, eu vou te contar, hein, cara. O que eu acho que poderia acontecer, talvez, mesmo sacrificando alguns jogadores, é aquele sistema que tem jogado nas partidas fora de casa, repetindo o Ferrarese e utilizando o Cedric, né? Naquele sistema híbrido, né? Então, tipo... Isso, então, sim. O Ferrarese de zagueiro lateral. Ferrarese zagueiro lateral e o Cedric na segunda linha. Você botaria um desses pontas, só que do outro lado só teria o Ferreirão para jogar mesmo, começando sem reserva nesse sistema, né? Uma coisa, se for essa opção, eu imagino que na lateral esquerda, /ala, /lateral, o Wendel possa... pelo amor de Deus, enfim, jogar, exatamente. Né? Não se esfolar. Cobertorzinho. Acho que no lugar do Marcos Antônio, o Bobadilha joga, tem entrado bem e tá saudável. Poderia ser Pablo e Bobadilha, por exemplo, preservando o Alisson. Nesse setor você ainda tem um pouco de... E no lugar do Oscar poderia ser o Alves, por exemplo, né? Ou o Luciano nessa função, que sabe-se lá. Naquilo que a gente tem falado, o que falta mesmo nesse jogo? Atacante rápido, né? No banco e no time titular. Só tem o Ferreirão para jogar do lado do campo como especialista, né? Então é assim, vou fazer um time aqui, não sei se vai ser esse, mas vou chutar. Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, os dois que não jogaram, e o Wendel. Sim, eu tudo bem, vai, segue. Você ia de Arboleda? Talvez eu não tiraria o Sabino. Também, pode ser tudo bem. Zagueiro não falta, pode ser qualquer um. Beleza, acho que esse não é o maior problema. Aí eu tô com você.
Pablo Maia, Bobadilha e Alves. Tá. Aí, Rian, Luciano e Ferreira. Não. Mas peraí, mas você botou qual? Você botou 3 zagueiros do Cédric? Você tirou o Cédric? 4-3-3. Ah, tirei o Cédric, é verdade. Tem ainda o Cédric pra jogar. Aí tira um atacante e põe o Cédric, o Luciano, de novo. Pode ser. Já sei esquecido do Cédric. Enfim, sei lá. Você tem alguma ideia? Eu não tenho ideia. Eu se tivesse um treino incompleto, se fosse o Zubeldia, pela escassez e pelo desgaste, eu jogaria com 3 zagueiros e dupla de ataque. Jogaria com o Rian e Luciano, sem ponta, com o Cédric e o Wendel nas alas, e o meio podendo ser o meio aí, tipo Pablo, era uma boa também. Era uma boa também. Mas não sei se dá pra ensaiar isso minimamente, né? Muito bem, e o Náutico vem com tudo, né? Tem campanha e tal, vamos classificar, porque o Náutico reagiu, né, com o Hélio dos Anjos, e aí tá apostando tudo. É por isso que o Muricy foi, porque ele também é ídolo no Náutico, né? É por isso mesmo. O Náutico, quando o Hélio dos Anjos veio com o Náutico para São Paulo, ele tinha acabado de chegar, né, no clube, fazer os seus primeiros jogos. O time estava encalacrado na Série C, mas perdeu só por 2-1, né? Então ele voltou vivo do Morumbi. De lá para cá o time reagiu, não perdeu mais. Na Série C vem de 2 vitórias. A última espetacular, né? Ganhou do Ipiranga no Rio Grande do Sul por 4-0. O Ipiranga estava acima do Náutico na Série C, né? Então foi considerada a melhor partida do Náutico na temporada inteira, né? O Náutico foi para 10º lugar da Série C, superou o Ipiranga, foi passando todo mundo. E existe uma mobilização gigante. Já tinha a questão da venda dos ingressos antes. A torcida do Náutico é inimiga da torcida do São Paulo, etc. Está sendo considerado o jogo do resgate da dignidade do Náutico, que foi mal no estadual, mal em todo lugar. E existe a campanha para motivar os torcedores do Náutico e tal, e que está sendo também vincular nas redes sociais. É uma campanha que tem vídeos de colegas nossos. Isso. O Sgarbi, o Cicinho e outros falando que o São Paulo ia golear por não sei quanto, tal, não sei o que lá. Então eles pegam esses... Sim. Na partida de ida, né? Eles pegam esses trechinhos e colocam lá para mobilizar. Então vai ser hostil. O Náutico nem considerou jogar na Arena Pernambuco, onde poderia ter mais gente. Vai jogar no Alçapão dos Aflitos. Chove no Recife de forma torrencial desde a semana passada, então o gramado deve estar bem pesado. E é nesse clima que o São Paulo vai entrar. O Náutico é um dos times que está O Náutico não fez como o Botafogo da Paraíba, por exemplo, que o Flamengo vendeu o mando, né? Ou foi jogar em estádio de Copa, né? Ele tá apostando numa possível classificação que daria muito dinheiro e uma notoriedade que o clube não tem há muito tempo, né? Então vai ser um jogo bem difícil. E assim, por conta, sentindo essa situação, esse clima, essa mobilização, o São Paulo já é assim normalmente quando tem esse jogo com o Náutico, nessa época toda. O Muricy, que é o embaixador do São Paulo, o Muricy fez a carreira dele, começou a se destacar na carreira de técnico, como técnico do Náutico, sendo campeão no Náutico. Ele é muito querido lá. E ele não costuma viajar, né? Foi com a delegação para, digamos, também fazer fazer um meio campo ali, né? De relacionamento. Muito bem, e para fechar, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, que você deve fazer seu plano de saúde na Helpcore. Cada coisa que a gente vai falando aqui é mais um motivo para você fazer seu plano de saúde na Helpcore, porque não tá fácil para ninguém. Então faça o seu plano de saúde na Helpcore. Eu vou colocar o banner já na tela aí para vocês. Enquanto isso, Arnaldo, você fala quem é a arbitragem, hein? A arbitragem, isso não é uma arbitragem Série A, isso também é uma preocupação, né? Copa do Brasil, às vezes tem o árbitro é o gaúcho, é o Jonathan Pinheiro. O VAR do Rio Grande do Sul, o VAR é o Daniel Nobre Bins, que me dá calafrio toda vez que ele tá no VAR, também do Rio Grande do Sul.
Então, o árbitro que costuma apitar a Série B, tal, não sei o que lá, ele vai ser o árbitro do jogo para São Paulo e Náutico, para Náutico e São Paulo. Faça seu plano de saúde com a HelpCore. Você, sua família, sua empresa, aponte a tela do seu celular para esse QR Code aí e você vai mandar um WhatsApp direto pro Daniel. Fala, Daniel, acabei de ver o vídeo na Laura de Tirone, qual é o plano de saúde que você me indica? Faz um esqueminha legal aí pra mim. E o cara vai te mandar um melhor plano de saúde, porque ele é um craque. Então é isso, Arnaldo. Nessa quarta-feira tem o quê? Tem Náutico e São Paulo e logo depois tem live. O jogo é às 21h30 pra galera se situar, passa no Sport TV e tudo mais. E a live é a partir das 23h30, assim que acabar o jogo, invadindo a sua quarta-feira aqui no canal. Balões subindo e vamos nessa. Bora. Valeu. Zoom, garoto. Zoom.